é desenvolver produtos e soluções, porque tem coisas que eu vou ter que agregar para poder resolver o problema na ponta direto da área usuária. É lógico, a gente é o grande parceiro dos CIOs, né? Dos caras de tecnologia que contratam a gente como cara de tecnologia para operar seus ambientes. Mas a gente está enxergando lá na frente como é que eu crio produtos para resolver problemas de negócio, né? Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Seja bem-vindo ao Conversa com Gigantes, eu sou o Professor Mauri, aqui comigo meu querido amigo Tato Tarkan. Professor Mauri, hoje é dia de falar de tecnologia. Isso aí, vamos falar... Não é feitiçaria. Tecnologia. A gente vai falar, de infraestrutura, vamos falar aí um pouquinho de inteligência artificial. É por isso que a gente recebe aqui Jorge Ben, cara. Que nome maravilhoso, Jorge. Não tenho a banda do Zé Pretinho do Rio de Janeiro, mas sou o Jorge Ben com M. Prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje, o Jorge, ele é CTO da Tivit, né? Fala isso, é Tivit que se pronuncia? Tivit. Perfeito. Jorge, antes da gente falar de tecnologia, falar de IA, falar da empresa, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você. Se você puder contar um pouquinho da sua jornada, da sua história e um resumo rápido de como você chegou nessa posição hoje. Legal. Prazer, obrigado pelo convite. Vamos lá. Eu sou o Jorge Ben, né? Me chamam de GB, mais fácil, né? Então, GB pra cá, GB pra lá. Então, se vocês ouvirem falar do GB, o GB sou eu. Basicamente, tenho uns 30 anos de história profissional. Comecei com 14, emancipado pela minha mãe, viajando pelo Brasil inteiro, instalando agências dos Correios em rede, né? Rede Novel lá atrás. Você tá brincando! Caramba! Eu era emancipado, era muito louco. Entrava no avião, menino, cadê sua mãe? Eu falei, não tenho mãe não, eu trabalho, vou pro Tocantins, vou pra Brasília, vou pro Rio, era uma loucura. E aí eu acabei passando por todas as áreas de tecnologia, redes, sistemas, programei em COBOL, né? E aí você vem ali, instalei mais de 1.200 agências dos Correios no Brasil inteiro. O código de rastreamento, a empresa que eu trabalhei, a gente ajudou a desenvolver o código de rastreamento. Que legal, cara. Negócio nos primórdios, né? Que você, para aprender, tinha que ir na Fenasoft, comprar livros na Macron Books. Você não sabia inglês e tinha que aprender para poder ler o livro. Na época, não tinha inteligência artificial, não tinha celular, então era no dicionário que se traduzia, tá? E a dificuldade de fazer a impressora funcionar. Quando ela funcionava, o scanner parava, o mouse não funcionava. Era um inferno. Mas aí depois, na minha carreira, né, fui trabalhar numa multinacional, que era aqui pertinho, a gente estava comentando, na década de 90, e foi uma experiência boa, internacional, mas trabalhando ali muito com infraestrutura, rede, já começando segurança lá atrás. Depois eu fui convidado, saindo daqui, para ir para a primeira empresa que fez, que cabeou São Paulo, né? Não existia internet via fibra, a gente só tinha acesso discado. A Ipred International era uma empresa que tinha concessão e a gente começou a fibrar São Paulo, as principais capitais, Buenos Aires e as principais capitais da América Latina. E foi uma experiência muito louca, porque hoje o maior serviço que a gente tem em São Paulo, que é a Vivo, não existia a Vivo. E quando eles lançaram o Vivo Residências, eles queriam lançar alguma coisa para a empresa. E na época era o seguinte, dá um IP público e chama de business. Nasceu o Speed Business. E aí quando teve a bolha, com a bolha, o que aconteceu? Todas as empresas no mundo com medo, teve a bolha das empresas.com, só que a gente, na verdade, a gente não era uma empresa de internet, a gente era uma telco. Mas aí o pessoal resolveu fechar a operação, e aí eu segui minha carreira. Eu montei a operação, desmontei a operação, a gente vendeu toda a operação, e aí eu fui depois para a CPM, que hoje é a Capgemini, né? Na época que não era nem CPM Brax ainda, né? Passei um período curto na Telefônica, fui para a CPM, fui para a Natura, caí na Record. Legal. Odiava vídeo, me apaixonei por vídeo. Hoje tá aqui discutindo equipamento com a gente. Discutindo equipamento. E aí, quando você vai passando, né?
por telco, você vai para a indústria, você vai para serviço, né, que é o caso da CPM, aí você vai para a Natura, volta para a indústria, e eu caio em broadcast. Aí quando eu cheguei em broadcast, que é tudo 24/7, né, já diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Sim. Aí eu falei, pô, o negócio não pode falhar, né? Então, pô, qual era o lugar mais punk até o momento que você já trabalhou com tecnologia? Cara, broadcast sem dúvida. Ah, telecom, cara, minha paixão da minha vida é telecom, mas assim, broadcast era mais violento. Até receber a proposta de ir para a Netshoes E aí? e ajudar no crescimento da Netshoes, que tinha parado, né? Hoje é uma empresa do Grupo Magalu que segue crescendo. E aí, o que acontece? E-commerce, meu amigo. Não é brincadeira. Porque E-commerce, você não pode piscou, você perdeu dinheiro. Então, não... Porque o broadcast é uma surpresa mesmo, de fato. Eu acho que eu posso dizer isso com uma experiência Experiência própria. de causa, né? Propriedade, que você nunca tá pronto. E assim, é na live que você toma. É valendo. Você testa tudo 4 vezes. Você tem 3 redundâncias. Mas só no ao vivo é que você toma gotoso. Você tem chip, tem link, tem satélite, tem multilink, tem tudo e na hora pisca. Mas no varejo online, Cara. é múltiplo de 10 que tá correndo. E aí, cada segundo que, sei lá, alguma coisa não tá rolando, o cookie não foi validado, Link não funciona. Pô, isso daí... O navegador atualizou, não avisou ninguém, parou de funcionar. Isso tudo é milhões, bilhões. Isso daí pode afundar a empresa se você não resolver rápido. É isso. É um outro negócio. É isso. E é um negócio bacana, Eu tô bem né? tranquilo no podcast, cara. E aí, cara, eu fiquei... Basicamente, quando você vai para um e-commerce, né, do tamanho da Netshoes, que sempre foi referência no seu segmento ali, e o Márcio, que é o fundador, é uma pessoa assim, cara, é um maluco do bem, assim, um cara super pra frente, empreendedor, e você aprendia muito com ele, tem uma história, cara, muito legal, que eu e o diretor comercial, todo dia a gente recebia uma mensagem, porra, cadê o relatório do BI da noite pra gente ver o direcionamento do dia e não sei o que, aquela loucura de e-commerce, né? E aí, todo dia, e cara, processar dado, né? A gente sabe que é um problema, né? Pô, o BI deu pau, tá? Corre, vai, não sei o que e tal. Aí eu falei, Murilo, a gente precisa mudar essa história, cara. Não dá mais, todo dia de manhã e tal. Vamos ver, qual é o horário? Pô, é o horário que o Márcio acorda e vai no banheiro. Cara, todo dia o mesmo horário. Ele senta lá na poltrona, vai ler o relatório. Então vamos Porque botar... o intestino é reloginho. É isso. O intestino é reloginho. E era, Maurício, era sempre o mesmo horário. Aí a gente tomava porra, tecnologia comercial e tal, aquele jeito dele. Mas sempre muito bem humorado e o negócio funcionando. Aí zerou o problema. Aí ele chegava na reunião e falou, cara, o que vocês fizeram? Eu já estava acostumado. Eu falei, não, cara, a gente monitorou o horário que você ia no banheiro e a gente ajustou todos os jobs para rodar de madrugada. Mas por quê? Porque é uma coisa super importante pra você direcionar, né? Para que lado que você vai, Não, você o que você vai fazer de campanha. Você é liderança, você quer essa informação na hora do trono? Tá aí, ó, na hora do trono. Na hora do trono. Hoje em dia, com IA, ainda se automatiza e entrega um relatório. É isso. Pronto. É isso. O cara não precisa nem ir pro banheiro. Né? Mas aí depois, quando eu passei a Black de 16, 17, 18 e entreguei a 19 quando eu recebi o convite para ir pra Activity, né? Aí você vira e fala assim, porra, legal. A gente trabalhou junto. É? A gente trabalhou junto indiretamente e trabalhou junto. A gente fez muito projeto de Black Friday. Muito. Muitos projetos de Black E a Friday. gente fez muito com o pessoal, na época, com Romero, o pessoal do Romero. do grupo Buscapé. Com o grupo dos com o Romero, Capé, sei. entendeu? Sei. E aí, putz, e eles eram parceiraços na Netshoes, então Sim, com certeza sim. a gente tava perto ali no prédio. Tava no ecossistema ali. Legal. E aí, como foi o processo de mudança pra Activity? E aí, cara, eu acho que o sonho de qualquer cara de tecnologia, né, que é o meu caso, que comecei como técnico e já comecei a gestão desde cedo, porque na época que eu viajava lá os estados, eu não fazia só instalação, eu tinha que vender, tinha que fazer proposta, tinha que fazer um monte de coisa. E aí, quando você recebe o convite para ser o CTO e diretor de inovação de uma empresa de tecnologia, você olha e fala, não, ferrou, né? A banda toca diferente. Então, eu acho que foi um desafio enorme, assim.
né? Agradeço a todos ali que confiaram em mim, mas uma coisa muito legal que era a preocupação, a Tivit, ela sempre teve aquela visão de ir se transformando conforme o tempo, né? E isso sempre teve muito na cabeça do pessoal, né? Então, quando eu cheguei lá, já com board e tudo mais, todos ali tinham a direção, né? Hoje o Paulo, que é o nosso CEO, era o CFO, mas também sempre com essa direção, e é engraçado, né? Um CEO com cabeça, não, temos que fazer produto, né? Normalmente o CEO só quer segurar dinheiro, ele até brinca, né? Não, antes eu segurava dinheiro, agora eu preciso liberar dinheiro. Mas sempre todo mundo com a visão de que o mercado estava mudando e a gente precisava mudar. E aí a gente fez N ações, né? A primeira iniciação foi, de fato, criar um laboratório, né? Que é o Tivit Labs, para ter aquela licença poética de fazer aquelas coisas que no ambiente normal você não consegue fazer, porque tem regra, tem isso e tem aquilo. A gente, na sequência, lança o Tivit Ventures, com fundo aí de mais de 400 milhões para fazer investimento não orgânico e também fazendo investimentos orgânicos. E aí, cara, olhar inovação, olhar infraestrutura, olhar cyber, olhar hoje a nossa unidade, se você for olhar nossa unidade de cyber, que cresce assim monstrualmente ano a ano, ela nasceu justamente dessas iniciativas, né? A nossa Techfin, que é uma instituição, a gente tem hoje um ecossistema de meio de pagamento, né? Do início até o fim, nasceu também lá no Labs, né? E acabou caindo para mim de novo, né? Então, é uma coisa muito... E eu tô batendo na mesa. Não, tranquilo. Eu falei pra você, é normal. A gente fala, não vamos bater na mesa, mas a gente se empolga, a gente bate na mesa. E eu fui brifado, tá, gente? Não bata na mesa. Todo mundo faz, eu também faço, o Maurício também faz. E aí, cara, é uma responsabilidade, né? Porque uma coisa é você ser o CTO e ser o cara de inovação da tua empresa. Mas você é para a tua empresa e para todas as empresas que são o teu cliente, né? E aí você tem que começar a entrar... Porque você é o core business. O teu negócio dentro da Tivit é o core business. É o core business. Então, além de tudo, você não pode entrar dentro daquela coisa do Casa de Ferreiro Espeto de Pau. É isso. E tem que fazer... Porque você tem que mostrar que você sabe fazer bem o serviço. E você precisa entregar um serviço cada vez mais inovador pro cliente também, né? Tem o desafio disso. Mas não tem o tesão também? Porque ao mesmo tempo tem a parada do... Pra quem gosta de tecnologia, tem o cara... agora eu posso trazer as loucuras também, né? Cara, isso é uma coisa que a gente sempre falou no comitê. Cara, se a gente pegar 10 coisas e 1 ou 2 derem certos, ótimo, vambora, vamos apostar e vamos pra frente. Sim, tem um pouco disso. Só que no mercado, quando você fala em inovação, tem muita gente que ainda pensa assim, não, cara, é cheque em branco. Cara, não existe cheque em branco. Né? Não existe cheque em branco. Eu acho que o que existe é você olhar uma oportunidade, testar e colocar um deadline para aquilo. Porque é o que você falou, tem o tesão, e às vezes o tesão ele pode atrapalhar. Porque se você tem um tesão, o cara fica insistindo naquela ideia, e você tem que aprender que você tem que matar a ideia se a ideia ela não sair do outro lado. Ela pode afundar. Ela pode afundar. Então isso ficou muito claro pra gente desde o início. Então a gente, cara, começou, não deu certo, derruba, vamos pro próximo. Então é assim que tem que ser. É difícil você falar, porra, puta projeto legal, tal, não sei o quê, mas o negócio não vingou, cara, mata. O projeto pode estar dando certo como projeto, mas se ele não der certo como negócio... Não isso. Mas eu acho que isso é meio que como quando você coloca dentro de um funil de vendas, assim, de você entender que você tem, sei lá, a cada 100 contatos, você tem, no final do processo inteiro, eu tenho lead, vou gerando contato, mas vou efetivar 3. Pô, a gente vai fazer, sei lá, 10 projetos, desses 10 projetos, quanto vão dar resultado final e pra chegar num ROI bom. É isso. E aí você vai ter que ir limpando isso daí. Eu acho que você tem que ter o tesão, mas você não pode se apaixonar pelo produto A ou B. Você tem que ter uma metodologia mínima ali para poder fazer isso que você falou, né? E aí a gente começou a fazer bastante isso, né? A gente também criou uma linha que é o que a gente chama de startups, de olhar o mercado, para olhar não só o inorgânico, né? Mas olhar o orgânico e olhando o inorgânico, cara, vamos olhar as startups, vamos ver o que os caras estão fazendo. Pô, tem um projeto legal, né? Nesse caso, teve um exemplo, eu não vou citar nomes, né? Mas teve uma ferramenta que a gente tinha
E, cara, tava muito caro, e num processo dessa de descoberta com startup, a gente achou uma empresa. E nessa empresa, cara, a Tivity sempre teve um sonho, pô, vamos ter a nossa própria ferramenta, mas não fazia parte do core business, não fazia sentido gastar dinheiro. E, cara, foi alinhamento dos planetas. Quando a gente olhou, um maluco aqui, outro maluco ali, vamos fazer, e os outros olhando, cara, vocês são tudo doido. Não, cara, a gente é doido, mas dá pra fazer, cara, e a gente fez, né? A gente virou Brasil, virou América Latina, né? A gente era uma instalação gigante, a gente atende todos os nossos clientes baseado nisso, e a gente fez uma grande transformação. E hoje essa ferramenta, a gente vem no mercado perturbando os outros caras agora, porque virou um produto não só para nosso uso. E a gente brinca, porque como a gente é multi-cliente, a gente atende N clientes, cara, se funciona comigo, vai funcionar em qualquer cliente. Você tá falando da Athena? Não, vou chegar na Athena ainda. Porque eu tô curioso pra chegar na Athena. Vou chegar na Athena. Mas nesse caso que a gente tá falando, quando a gente fala da operação, já começando a falar de IA, hoje a Athena a gente fala muito de generativo, né? Mas a gente já fala de inteligência artificial há muito tempo. Logo que eu cheguei na Tivity, mérito todo do time, eles desenvolveram um projeto chamado AIOps, né, que é a inteligência artificial operada na parte de operações. Então, é AIOps. Então, o que esse cara faz? Então, imagina, você fez uma pergunta para mim se a gente tem muitos servidores, nossos e do cliente. Então, imagina a quantidade de alerta que chega. Sim. Eu não posso abrir chamado para tudo. Eu preciso ter algo no meio do caminho que identifique se aquilo é falso positivo, se aquele negócio faz sentido, se o cara não desligou a máquina e ela voltou depois, porque senão vai abrir 1 milhão de chamados, cara, humanamente você não vai conseguir resolver. E aí a gente implementou esse projeto. E esse projeto ele tem um motor de IA que ele fala o seguinte: tudo que está chegando de abertura de chamado, de log, de erro, monitoramento, não sei o que, ele cai lá no caldeirão, ele processa e fala, cara, ó, isso aqui parece um problema de verdade. Abre o chamado, pum, abre o chamado, cai no monitoramento, cai lá na área da galera que atende 24/7 e ele vai resolver aquele chamado. Então ele vai ali identificando os falsos positivos, e aí você já colocou uma melhora. Ele faz a filtragem de tudo. Ele não só faz uma filtragem, mas ele tem uma inteligência para saber se de fato aquilo é ou não é. E se aconteceu mais de uma vez, ele muda a categoria e joga para o cara analisar. Então a gente já vem na operação olhando muita eficiência, porque nós vamos falar de IA hoje e você vai ver que a maioria dos casos a gente está falando de eficiência, produtividade, alguma coisa nessa linha. E quando a gente começou com isso, a gente diminuiu assim monstrualmente a quantidade de pessoas que tinham que ficar atendendo o chamado. E aí, chegando na Athena, hoje essa ferramenta que a gente comprou e trocou e atende chamado, que ela é a ponta onde recebe, por exemplo, os tickets, eu tenho a Athena lá dentro, que é o nosso motor de IA, que ela... Então, imagina o seguinte, você tá lá trabalhando, você abriu um chamado, pô, deu problema na minha máquina ou algum serviço parou de funcionar. Na hora que o ticket cai e você descreve o que aconteceu, a IA pega o teu ticket, vai na base de conhecimento, puxa a informação e já traz toda a recomendação baseado naquilo que você está pedindo para o técnico não sair procurando o que a gente chama do KB, do Knowledge Base, né? Para ver como resolve e tal, parará. Então esse já é a Athena aí já entrou em cena, porque hoje a gente já usa um motor da Athena generativo para fazer isso. Então, não só o preditivo, que é o que eu te falei que é o motor anterior, mas com esse motor que ajuda o cara na interface. Então aí você vai vendo a produtividade, né? Você vai melhorando cada vez mais ali, principalmente porque eu tenho um SLA de atendimento super agressivo. Porque, cara, a gente atende só empresa, não só empresa grande, a gente atende empresas menores, mas muitas empresas com missão crítica. Então, se eu demorar para atender, o que vai acontecer? Cara, o cara vai ter problema lá do outro lado, o cara vai deixar de emitir uma nota. Imagina, a cadeia de produção do cara... Vai pro beleléu. Vai pro beleléu. Então, quando a gente começa a falar de IA, a gente falava muito, cara, vou ter um motor que vai fazer um monte de coisa. A gente já tem uma visão um pouco diferente. A gente já acha que os produtos que estão sendo criados, eles já deveriam, de certa forma, já nascer com algo com IA que resolva a produtividade. A gente já tem muita automação, né? RPA, automação, já tem bastante coisa que já ajuda nisso. Mas quando a gente fala do generativo, de ter uma possibilidade de interpretar, porque é o que o humano faz, né? Quando bate no humano é porque, cara, a máquina não tá entendendo o que tá acontecendo. Com o generativo, ele vai te ajudar a interpretar. Então, tudo que você tem aqui interpretar, que vai consumir humano na ponta,
cara, vale muito a pena. Então, chamado, relatório, contrato, tudo que você possa... você vai abrir um chamado para saber se você pode sair de férias ou não. Cara, põe lá, o cara já vai ler e vai falar, ó, cara, você não pode. A gente tem um case da Athena no RH, mas de 30% a gente resolve, a gente fez um teste e a gente viu que mais de 30% das respostas são respostas repetitivas, que qualquer um poderia fazer. Cara... Só que esse trabalho repetitivo dá trabalho. Dá trabalho, você tem que botar gente, custa dinheiro. É isso aí, colocar uma pessoa pra fazer o trabalho repetitivo. Sem contar que o trabalho repetitivo é um trabalho que é um saco de fazer. Sim. Ninguém gosta de fazer o trabalho repetitivo. Fazendo uma base, quando a gente fala do generativo, basicamente a gente está falando em interpretação. Então, se você tem um documento, uma base de dados, esse motor vai ler e vai tentar interpretar como se fosse um humano, basicamente. Sim. Quando a gente fala no cognitivo, é mais regras, né? Se acontecer isso, faça isso, if, e aí se vai. Se isso, faça aquilo. Sei lá, o atalhos do seu iPhone faz isso. Se você pegar o seu iPhone e falar assim, se está... anoitecer, acenda as luzes da casa. No seu Google Home você também consegue fazer isso. No IFTTT você consegue fazer isso. São tarefinhas fáceis. Não, é isso. E quando você olha o case lá, para fechar o case do RH, a gente acabou olhando, aí a gente olhou e falou, cara, a maioria é produtividade, vamos olhar para dentro de casa, e a gente criou um conceito dentro de casa chamado cliente zero. Então, tudo que eu invento para fora, eu sou cliente zero na medida do possível do segmento. Legal. Então, isso. ferramenta de RH, ferramenta, tudo, a gente tem hoje N produtos, que a gente pode falar lá mais para frente, mas tudo que a gente cria de tecnologia hoje, a gente testa dentro de casa primeiro, para ver se aquele negócio funciona. É porque é isso, né? Aí você pode errar, você sabe, você já passa a conhecer as dores do cliente antes de chegar esse produto pro cliente final, né? Sim. E eu acho que é muito legal essa percepção, porque vai arder em casa primeiro. Né? O teu RH vai me xingar. O pessoal de RH vai encher o teu saco primeiro e falar assim, isso daqui não tá funcionando por conta disso. Ou tem esse detalhezinho aqui que me deixa maluco. Você tem intimidade pra falar. O cliente às vezes não tem intimidade pra falar, mas é um pixel que me deixa louco. Que tem essas coisas, né? Não, e acontece, você tá falando, eu tô lembrando da Tati, né? Que é a nossa C-Level de RH, ela fala, GB, esse negócio aí, ó, não tá legal não, vamos lá, vamos arrumar, vamos ver o que tá acontecendo, vamos em frente. Mas eu acho que a essência é essa, é a gente poder ganhar essa experiência dentro de casa antes de levar, porque IA é uma coisa muito nova, né? Então é uma coisa que está sendo ali ainda construída, o pessoal tem sempre entender que tipo de problema a gente pode resolver com IA. E hoje a gente já tem alguns segmentos, né? Tua pergunta da Athena, já nos motores com produto, já em RH, soluções para contrato, para sales e aí vai. Então você tem um motor, e o motor, ele é modular. Então, imagina que a gente tá aqui falando sobre um problema, tô com um problema logístico, preciso analisar isso, o cara pegar o caminhão para direita, para esquerda, sei lá, para qualquer lugar que a gente queira. Sim. Eu posso criar um módulo para logística, né? E botar debaixo da Athena, porque a Athena, na verdade, é o quê? A nossa inteligência, é um motor, né? Que tá rodando ali por baixo. Se alimenta com a biblioteca que você precisa para aquele job, e aí ela vai atender. E aí é uma coisa interessante, né? Que eu acho que a gente também tem um papel educativo, porque tem muitas tecnologias, né, que tem várias pessoas em algumas empresas que por conta da vibe, não, vamos botar isso que isso é legal, né? Uma coisa importante quando a gente fala de IA é que IA, a gente precisa ter uma base de dados, né? Essa base de dados é o que a gente fala de normalização, é uma base ali de informações onde você consiga apontar o motor para o motor interpretar e responder. Então, se você não tem uma estrutura de dados para o que você quer fazer, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer... Relaxa, vamos nessa. Aqui o bate-papo é que manda, vamos nessa. A primeira coisa que você tem que fazer é bater a mão mais 5 vezes aqui. Mas eu falei que a gente bate quando a gente se empolga, eu falei. A primeira coisa que você tem que fazer é a estrutura de dados, né? Quando você está falando de Big Data, está falando tudo que tem a ver com dados, você tem que ter uma normalização. Mas teve um rebranding. Teve um rebranding do processo. Porque, aqui talvez a gente entre num papo de velho aqui entre a gente um pouquinho, mas é porque a gente veio num processo que, a gente já tentou emplacar. A gente, quando eu digo assim, o pessoal de tecnologia já tentou emplacar IA algumas vezes. Sim.
mas nunca tinha pego. Hoje as pessoas têm a percepção, pelo menos é a minha leitura, de que as pessoas têm a percepção de que é um negócio que surgiu agora. Do tipo, nossa, saiu agora. Mas sei lá, a IBM falava de IA com o Watson lá atrás. De certa forma, tem várias ferramentas que a gente usa hoje e falam que é IA, mas na verdade é machine learning, que tá utilizando Big Data que você tá falando. Que a gente tem várias tecnologias que tinham outros nomes, que continua tendo esse outro nome, Sim. mas hoje tá tudo aglomerado dentro de um guarda-chuva que virou IA. E agora pegou. Porque agora o consumidor, através, especialmente das LLMs, Sim. pegou é isso. Não é um chatbot só. Que também pode ser... Você também pode chamar de IA agora. Você pode. Porque você pode amarrar ele e colocar essa função. E tem um monte de outras ferramentas que estavam independentes e agora tá tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Como fazer esse processo e juntar esse processo? Porque quando você vai vender para o cliente tem a mesma dificuldade, que é óbvio que depende do nível do cliente, mas tem o cliente que é o cara que gosta, que tem a paixão por tecnologia, que vai falar de igual para igual, e tem o cliente que vai se comunicar como a senhorinha, que é a senhorinha que tá no grupo do condomínio do WhatsApp ali, que não sabe, que não entende como funciona. Como explicar, como que vocês fazem para educar e vender IA, e essa tecnologia de ponta que vocês produzem, desenvolvem e conseguem entregar para o cliente de vocês? E isso é um ponto super importante, né? Porque com o advento do generativo, né? E aí eu acho que o generativo ele deu uma relevância maior para a IA hoje, né? Mas a maioria das coisas e iniciativas que aparecem quando você vai conversar com as pessoas é mais automação do que IA. É automação, porque quando você olha a IA e olha a automação, tá muito ali pertinho, né? Dependendo do que você vai fazer. Então tem bastante coisa que você consegue fazer com automação, com a pergunta, com resposta e ter automação para tal, mas a generativa, ele conseguiu chegar mais perto do consumidor final. Então hoje, quando você olha, por exemplo, você pode acessar o GPT lá online e fazer um monte de pergunta, né? Outro dia eu precisei fazer uma notificação lá pro meu condomínio, cara, coisa mais linda. Mandei pro advogado, ele falou, colocaram minha cabeça no IA, meu motor, é igualzinho eu tenho um advogado, a gente obviamente tem consultoria jurídica, mas eu tenho meu agente advogado. É isso. Por que não? É isso. Pra ganhar tempo. Mas aí, isso é um ponto que você colocou eu acho que o ponto correto. A gente chegou no nível com a generativa que eu vou dar um pouco a volta, mas eu vou responder a tua pergunta, como é que a gente empacota. Vamos nessa. Só para não perder o fio da meada. A Microsoft tem um produto que o nome do produto, na verdade, é um conceito, que é o Copilot. É verdade. O Copilot, e é um produto bom, né? O Copilot, na verdade, o conceito dela é o quê? É o humano... A Microsoft tem um discurso de venda. É isso. Que é sensacional, né? É ótimo. Os caras são bons, né? Então, o que acontece? Quando você pega a tecnologia de Copilot, né? Seja o Copilot da Microsoft, seja o GPT, seja da OpenAI, ou seja qualquer outro, Athena, né? Principalmente, ou qualquer outro que vai te apoiar ali no dia a dia, a gente tem que deixar claro que o Copilot é sempre alguém pilotando algo, sempre como igual avião. Você tem um comandante e você tem um copiloto, né? Então tem que ter um cara ali, sempre ali medindo, né? Direcionando, né? Para você ser o mais assertivo possível, né? Então é lógico que a inteligência artificial, principalmente a generativa, ela vem evoluindo demais, mas e aí com certeza vai vir pergunta, vai acabar, o cara vai ficar sem trabalho, não sei o quê. Cara, não vai. A pessoa vai ter que trabalhar, né, sendo ali um copiloto. Se essa pessoa não se preparar para usar essa tecnologia, como a gente usa hoje, celular, mandar e-mail, WhatsApp, tudo isso entrou no nosso contexto. Quando a gente jogava bola, na rua não existia nada disso, tinha celular, não tinha nada. Então, se a pessoa não se apropriar e aprender isso, vai ficar para trás. É uma nova ferramenta. É uma nova ferramenta. Da mesma forma que, sei lá, saiu o novo Photoshop. Ou, digamos, na época dos ilustradores, quando saiu o Photoshop lá atrás, e o Photoshop entrou no mercado, quem não se adaptou
É isso. Cara, tomou. Só- Só que é uma outra quebra de outro paradigma. nível, né? É outro nível. É que o Photoshop, você tá no nível ali de edição e tal. Aqui, o nível é muito mais exponencial. É pra qualquer coisa, né? Qualquer coisa. É pra qualquer coisa. Você pergunta, ele responde, às vezes tá certo, às vezes não tá, depende de como você direciona. Então, esse é o ponto. E você tem que saber se comunicar. Porque a linguagem natural, essa é a parada mais maluca. Você tem que saber perguntar, Você né? tem que saber conversar. E você tem que saber conversar como um ser humano. Essa é a coisa mais louca. A gente teve uma transição da linguagem orientada a objeto, Uhum. que transformou a parada. De, olha, não precisa mais ficar digitando código, o usuário normal não precisa mais digitar código, ele pode arrastar o mouse, o cursorzinho e clicar no ícone. Olha só que loucura como isso foi uma quebra de paradigma. Amigável, né? É muito mais amigável. Agora você não precisa nem disso. Você aperta um botão e você fala, eu vou fazer tal coisa, qual é a melhor solução para fazer isso? Não, mas e se eu, ao invés de usar tal coisa, e se ao invés de eu fazer um bolo com farinha, eu usar farofa? O que acontece? Eu usar farinha de mandioca, por exemplo, para fazer um bolo. O que acontece? A inteligência artificial vai conversar com você e vai te dar. Ou simplesmente você usar para fazer imagem, para fazer vídeo. Hoje, vídeo de gatinho. É vídeo de gatinho que vira camarão, que vira figura religiosa, que vira qualquer coisa. Faz, é. Você tem, e fazendo música, fazendo áudio, é lógico que a gente também tem um monte de besteira sendo gerada junto com tudo isso, mas quem Humanidade, né? a humanidade. A gente tem de conteúdo infantil educacional a pornografia e crimes sendo feito de outra ponta. A gente sabe. Mas isso é a humanidade usando qualquer ferramenta pra isso. Você pode criar um martelo pra pregar um prego, criar uma casa, ou pra enfiar o martelo na cabeça da outra pessoa. Pois é. O que eu entendo dessa ferramenta é que ela é mais transformadora que a criação da energia, a descoberta e invenção das tecnologias relacionadas à eletricidade, Sim. à internet. A gente tá num processo de quebra de paradigma. Insano. Eles falam que é uma outra revolução, né? A gente teve algumas industrial e etc. E a gente tá realmente, porque a produtividade é bizarra, né? Hoje, para você fazer qualquer documento ou pesquisar qualquer coisa... Não, e o mais importante é o seguinte, você pede um negócio para ela responde. É nessa linha mesmo que você quer? Me dê mais detalhes que talvez eu te ajude melhor, né? Então, e aí você vai. Outro dia eu tava tentando... Para aprovar minha obra lá, estava tentando entender esse negócio da pergunta, qual era o processo na prefeitura de Santana de Parnaíba. Aí ela me deu uma resposta, mas é isso mesmo que você quer perguntar? Eu falei, puta, vou perguntar diferente. E aí é como você se relaciona, né? Falando da linguagem natural. Mas é um caminho sem volta. Tem um tema que não é o tema aqui, mas tem a ver com IA, que são os carros autônomos, né? Eu sou apaixonado também. Eu sou um diretor... Que tá relacionado, né? Eu sou um diretor institucional da ABRAVI, é uma associação brasileira dos proprietários de veículos elétricos e inovadores. Que legal, cara! E isso quando a gente fala em carros autônomos, né, cara? Quando a gente olha aquele monte de coisa processando, aí tem um cara, aí vem, e para, e freia, aí vem. Hoje os carros, cara, hoje tá muito louco. Um dia minha mulher chegou em casa doida e falou, pô, esse carro maluco, tal. Eu falei, e aí? Me salvou, eu ia bater o carro, ele freou. Eu falei, aí, cara, entendeu? Então, ela tá em tudo, né? Hoje ela tá em tudo. Hoje você pega não só os carros hoje mais caros, mas os carros já medianos, eles já estão embarcados, né? Então, essa inteligência, né? Quando a gente falava... A gente aqui tem, né, praticamente a mesma idade. Eu lembro que quando os nossos pais iam comprar carro, vidro elétrico era opcional, ar-condicionado não existia. Lembra disso? Retrovisor era opcional. Retrovisor do lado direito era opcional. Exatamente. Por pouco a gente não pegou cinto sendo opcional, gente. E quando você olha isso, cara... A gente é da época que a gente ia pra praia com criança no porta-mala. Solto. É isso. É uma loucura, né? Mas quando você olha lá atrás e olha agora, né? Como as pessoas estão colocando ali a inteligência, cara, tecnologia em carro, era muito difícil, né? No nível que a gente tem hoje. A gente tem um monte de chinês chegando e tal. Mas, cara, com a tecnologia assim incrível, né? Não só chinês, os carros da Europa, Estados Unidos também.
Mas você tem muito, a gente brinca, né? Tem muito carrinho chinês aí, os chinesinhos aí estão fazendo sucesso com a tecnologia altíssima Absurdo. embarcada. E aí eu fico brincando com meu filho, né? Que a gente é fã da Volvo, né? Volvo, porra, puta carro. Volvo, puta carro. São os caras que, né, fizeram, tem a patente do cinto de segurança, né? Eles inventaram um cinto. Aí eu falo pro meu filho, o Volvo é feito na China. Ele não é da Suécia. Eu falei, é da Geely, a Geely é chinesa, né? Então, eu acho que independe a localidade, eu acho que a IA hoje, seja para carro, seja para tecnologia, seja para qualquer coisa, virou obrigatório. Então, assim como a gente vai para o colégio, e é uma coisa bizarra que eu acho que vai acontecer, já está acontecendo. Você vai para o colégio, vai aprender português, matemática, biologia, física, química, você vai provavelmente aprender ali alguma coisa de produtividade que vai ter a IA de alguma forma te ajudando no dia a dia. Mas a minha esposa, a minha parceira, ela decidiu fazer uma segunda faculdade agora. E aí a gente tava conversando, eu falei assim, putz, deixa eu te ajudar, eu criei um agente para ela. E aí a gente tava trocando ideia e ela falou assim, mas eu não acho isso ético. Ela assim, na frente da esposa, eu não acho isso ético. Porque ela é do tempo que ela que tem que suar e eu falei assim, mas o que não é ético aí? Falei, você vai usar o agente pra fazer a prova por você? Ela falou, não. Falei, então o que não é ético? Ela falou, mas por que? Eu falei assim, você usa pra tirar dúvida. Você, às vezes tem dúvida na hora. E aí você vai tirar dúvida, na hora. Fala, putz, você tem que ler um livro? Você vai pegar o nome do livro, vai colocar no agente, ó, eu preciso ler tal livro. E aí você vai falar, olha, li até tal capítulo, eu achei isso, aquilo. E aí o agente vai conversar com você e vocês vão trocar ideia. Você vai ter um parceiro de classe o tempo todo que te acompanha, que sabe o negócio, que te corrige. Você vai poder estudar por fala, por texto, como você quiser, por vídeo. Você pode abrir a câmera, mostrar o que você tá fazendo, o que tá vendo. Isso não é roubar no jogo. Isso não é roubar no jogo. Isso é aprender mais rápido. Isso é aprender mais rápido. É uma questão de como você tá usando a ferramenta. E aí ela demorou uns 2-3 meses pra se sentir à vontade com o negócio. É verdade. Mas agora ela olha e fala assim, putz, porque ela tá fazendo a faculdade que ela tá fazendo é de psicologia. E aí o nome do agente é doutora Analisa. Analisa. E aí a doutora Analisa, ela falou assim, eu tava conversando com a Analisa, e lá, eu só dou risada por dentro e falei assim, Analisa. Analisa. Mas falando de pessoas e voltando para a pergunta que você me fez, como é que a gente chega nos clientes para empacotar, é um pouco disso que você falou, a gente tenta entender os problemas, né? A gente sempre gosta de tentar entender os problemas, porque quando a gente está falando da IA em si, eu acho que tem vários produtos e serviços em tecnologia que você não precisa ter uma consultoria ou fazer um assessment, né? Quando você vai falar de dados e interpretação, você tem que fazer, não tem o que fazer. Então eu preciso primeiro sentar contigo e falar, Tato, aí, né, qual é o teu problema? O que poderia melhorar no teu dia a dia? Dói? Aonde dói, né? Qual é a dor? Que isso a gente trabalha muito no laboratório de inovação. Tem uma ideia mirabolante. Eu falei, esquece a ideia, qual é a tua dor? Onde tá doendo, né? Então, eu acho que isso se aplica. Então, a gente vai muito nessa linha, aonde está a dor, o faturamento demora. Vamos falar de negócio, vamos entender ali no teu processo o que está acontecendo, né? Então, a gente vai tentar ir muito nessa linha antes de sair oferecendo qualquer tecnologia. E aí, a gente começa a olhar e fala, isso aqui é uma automação. Mas isso aqui, cara, se eu colocar a Athena para pegar esse processo com isso daqui, cara, eu vou evoluir 30% aqui na produtividade, né? Então, quando a gente fala de dados, transformação digital, modernização, até cyber, né, em assessment, que tem também toda a parte de IA embutida, você tem que fazer um assessment. Você tem que tentar entender ali com o cara aonde que está a dor. Em cima da dor, a gente direciona, para não ter coisa mirabolante. É claro, a gente já tem um motor pronto, que resolvem algumas coisas, sim, mas aí eu vou ter que apontar para uma base, vou ter que direcionar o que eu quero ter, se eu vou ter ação, se eu não vou ter ação. Então, eu acho que tudo tem que começar onde que está doendo, e aí a gente consegue direcionar. O que a Athena é? A Athena é um motor
que eu tenho já plataformas prontas para resolver algumas coisas, de coisas que a gente já foi descobrindo que tinha necessidade. E no nosso caso é muito assim, cara, o que eu consigo, Pareto, né? Vamos olhar Pareto, porque daí a gente já atinge um monte de gente. Então, RH é uma coisa que todo mundo vai usar, análise de contrato todo mundo vai usar. A questão da operação, por ser um caso mais específico, eu te falei que ele olha, vai na base e volta. Esse é um caso que a gente aplica no cliente. Cara, onde tá doendo? Pô, vou botar o IA aqui, ó, que ela vai te ajudar na produtividade. Então, são casos customizáveis e casos de escala. Casos de escala, você vai trabalhar com SaaS, né? Você tem um motor... Vocês podem dizer qual é a base que vocês usaram para construir? Isso que é legal. A Athena, a gente tem ela hoje. Ela pode rodar com o motor da OpenAI. Eu posso rodar... Você seleciona? Eu seleciono. Ela é multi-engine. Eu posso colocar a engine que eu quiser. Ou eu posso ter múltiplas engines. Porque pensa no seguinte, hoje... Putz, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque assim, ó, se você vai fazer uma análise de contrato, você tem um motor que é mais específico para aquilo. Já tem um aprendizado. Você é mais código. Isso. Se você vai analisar uma imagem, já é diferente. Lógico. Então, o que a gente faz? Ela fica multimodal. Ela é multimodal. Então, eu tenho N motores e aí eu aplico. Vou instalar todos os motores? Não, vou mais na direção do que o cara precisa. Mas hoje ela é multimodal. Então, eu vou ela é segura porque ela tá fechada para o cliente. E aí você consegue adaptar. Então, por exemplo, se chegar um hospital para você e falar assim, olha, de todos os meus pacientes que estão agora aqui internados, eu quero que o prontuário e todo o histórico deles esteja disponível no histórico, na memória, e aí a Athena vai poder responder caso a caso, porque todo médico, enfermeiro que for conversar vai ficar salvo naquela memória. Sim. E depois vai ser salvo um relatório no prontuário. Sim. Quando o paciente tiver alta. Isso. Quando tiver alta ou tiver baixa, né? Nunca você sabe. Mas eu queria dar um passinho pra trás. É que ainda não ficou claro pra mim, de fato, o que a Tivit faz. Eu não entendi ainda se ela tá vendendo um serviço, um produto, ou se ela é uma consultoria, ou ela é tudo. Como o cliente chega em vocês? Tá, então vamos lá. Hoje, a Tivit tem as principais linhas de negócio, né? Então, hoje, a gente tem ali uma área focada bem grande em cloud computing, seja nuvem pública ou nuvem privada, ou seja, você quer pegar todos os teus servidores, serviços e tal, e fazer com a gente faz, desde a parte de infraestrutura, gerenciamento da tua infraestrutura e também consultoria para você poder modernizar, né? Então, isso é uma coisa. Quando eu vou para a transformação digital, eu posso criar um sistema para você, entendendo os problemas que você tem, modernizar o que você já tem de legado, trazendo eficiência, né, e produtividade, colocando IA, colocando automação, melhorando ali o teu ecossistema. Aí eu entro, eu obrigatoriamente, quando eu falo de transformação digital, eu preciso entender como funciona, então eu tenho que fazer uma consultoria para poder sair do outro lado. Então eu tenho um pouco de consultoria, tenho um pouco de produto, então tem um produto pronto de private, tenho máquina, né, tem rede, tem uma série de coisas, tenho cyber, e aí cyber, cara, você tem de tudo. Você tem equipamento, você tem assessment, você tem sala de crise, você teve um incidente, eu entro com o time inteiro para poder resgatar teu ambiente, tem que fazer backup, né, tem que fazer restore, e aí vai. Então, e a gente tem uma área que é muito, muito conhecida, que é o que a gente chama de serviços gerenciados. Que eu pego o teu ambiente inteiro e falo, cara, deixa com quem entende, eu tenho gente aqui super especializada e eu cuido do teu ambiente. Você não precisa ter um cara que conheça de rede, cara que conheça de Windows, um cara que conhece banco de dados, um cara que conhece... Eu cuido de tudo isso pra você. Você vai ser literalmente o CTO da empresa da pessoa. Exatamente. A gente é a área de tecnologia da empresa da pessoa. É isso. Então, a Tivit hoje, a gente atende clientes de todos os segmentos, né? A gente, por exemplo, mais ou menos 25%, 26% do nosso faturamento tem ali as empresas financeiras, e aí todos os outros setores, só dando como referência, né? Porque é uma área importante também, mas a gente, no final do dia, a gente tem pessoas, né? Quem faz a máquina ligar ou funcionar, pegar o produto e ligar, tem uma pessoa. Quem faz o código, o aplicativo, o app ou põe a Athena para funcionar, é uma pessoa. Então, hoje, se você me perguntar qual é o seu forte, são pessoas, né? Então, a gente tem um time extremamente técnico e com conhecimentos raros, né? É engraçado que quando eu cheguei aqui, um cara que trabalhou comigo, hoje ele é o CTO da Localiza, né? O Petenossi. Aí o Petenossi fala, ô GB, e aí, como é que é?
Eu falei, cara, é lindo. Eu entro numa reunião, tô falando de mainframe de COBOL, quando eu saio eu tô falando de inovação, transformação, IA. É uma loucura, né? É uma loucura. Mas é isso, né? Então a Activity, eu acho que a beleza dela, né, é que ela consegue entender de ponta a ponta ali a necessidade. Então, cara, o cara tá com problema de infraestrutura, cara, a gente consegue direcionar. Cara, mas aí eu preciso criar uma aplicação nova porque eu não tô conseguindo escalar o negócio. Cara, beleza, vamos sentar e automaticamente a gente não só cria a aplicação, mas eu já penso na infraestrutura, porque se eu fizer um código ruim, a infraestrutura não vai segurar, né? Aquela briga velha do cara de sistema e de hardware, o cara faz sistema ruim e fica resolvendo problema com lata, né? Mas é isso, né? Então, hoje a Activity é uma empresa de tecnologia e a gente está numa virada também muito para produto, né? Principalmente produtos SaaS ou plataformados. Então, vou te dar um exemplo. Hoje você vai entrar numa empresa, tem que mandar documento, né? Você foi contratado, tem que mandar documento, fazer todo aquele processo, onboard, não sei o que, parará. Cara, a gente, baseado na nossa experiência, a gente desenhou uma suíte inteira. Então, você vai ser contactado, você já usa a nossa plataforma. Vai subir documento? Já sobe pela nossa plataforma. Vai fazer um onboard para receber o notebook em casa? Já é a plataforma inteira, seu nomezinho vai passando na esteira, vai bater lá no cara de Service Desk, vai pegar teu computador, vai preparar, vai chamar a transportadora, vai mandar para sua casa. Quando chega lá, vai chegar a sua senha já, tudo automatizado no processo, e é uma ferramenta que faz isso, né? Que é o que eu não vou fazer propaganda, mas eu vou falar o nome, é Activity People, né? mas é um exemplo que a gente foi pegando os problemas dentro de casa e resolvendo os problemas. Por exemplo, o workflow, né? Cara, hoje, o workflow, em todas as empresas grandes, alguém tem que provar alguma coisa, tem que ter um fluxo, né? Então, a gente criou um produto chamado Activity Workflow, que ele faz exatamente isso. Quero fazer aprovação de viagens, quero fazer aprovação de compra, quero fazer aprovação de qualquer coisa, quero perguntar para minha mulher se eu posso ir jogar sinuca com a Mauri mais tarde. Então você consegue criar toda uma cadeia, e isso não é só para a área de tecnologia, a gente está fazendo o produto para negócio e não para a área de TI, que isso que é legal, que é onde dói nas empresas. Então um dos nossos ali direcionamentos é desenvolver produtos e soluções, porque tem coisas que eu vou ter que agregar para poder resolver o problema na ponta direto da área usuária. É lógico, a gente é o grande parceiro dos CIOs, né? Dos caras de tecnologia que contratam a gente como cara de tecnologia para operar seus ambientes. Mas a gente está enxergando lá na frente como é que eu crio produtos para resolver problemas de negócio, né? Então é isso, a gente vem criando. A Athena é um produto que eu tenho vários módulos, o Workflow, o ITSM Ascensor, né? Tem um produto ali para olhar custo de nuvem, que é uma coisa que virou um problema dos CIOs. Então a gente está ali cada vez mais olhando qualquer tipo de produto que eu possa criar para resolver na ponta. Não importa se você precisa de só um dipironazinho, ibuprofeno, ou foi a morfina. Dor de cabeça não vai ter. É isso. A parada é tirar a dor de cabeça. Não, e se o problema for a perna, cara, se tiver que botar uma perna mecânica, a gente põe também. Programa. Cria, desenha, coloca, programa e faz funcionar. Você vai correr melhor do que fazia antes. E uma coisa, né? Como o tema é IA, uma coisa que a gente olha em tudo isso que a gente está falando, cara, a IA tem que estar junto, a IA tem que estar olhando lá na infra para ter mais otimização, a IA tem que estar principalmente na parte de desenvolvimento, para eu gastar menos tempo do desenvolvedor e ser mais produtivo, né? Gastar menos horas, consequentemente cobrar menos, melhorar a margem, ser mais ágil, né? Cyber, prevenção, né? Detecção, tudo isso, cara, a IA ela ajuda demais, né? Então imagina, você tá lá pegando informação do que pode acontecer isso. Se tem um repositório, tá tendo uma IA olhando lá e jogar uma curva de tendência, cara, ela já vai te falar, probabilidade de, se você tiver que escolher o caminho A, B, C, começa por aqui, porque pode ser que a tendência venha daqui. Então, tudo que a gente vai fazer hoje, cara, a gente tem que ter um olhar de produtividade, sabe? De como eu consigo ser mais produtivo e não ficar gastando. Otimização. Eu acho que é isso, eu acho que é a palavra do momento. E a generativa, ela virou o protagonista disso, né? Sim. Que ajuda a acelerar, mas você pode, o exemplo porque ela ajuda a explicar também, né? A pessoa fica mais fácil do usuário médio
entender. Porque, putz, imagina que tem agora, finalmente, algo que dê pra você materializar, nem que seja eu tô conversando e tô ouvindo e interagindo com uma pessoa. Ou eu peço pra fazer um avatar meu pra usar nas redes sociais e ele monta. A inteligência artificial monta e atende minha necessidade. Então, é palpável quase. Sim. Ao contrário de outras coisas que às vezes já estão rolando há bastante tempo, mas que estão rolando no backstage. E a pessoa, a pessoa não vê, porque não tem conhecimento técnico, ou nem tem paciência. É o usuário final. O pessoal é o usuário final, né? Aquela coisa, às vezes a gente conhece muito do nosso cenário, mas sei lá, sempre falar, me explica com exatidão como funciona um pâncreas. Com certeza um médico vai explicar muito melhor do que eu na minha meus maiores esforços para explicar como um pâncreas funciona. E é exatamente isso, sabe? Acho que tem essa questão. O usuário médio vai ter a mesma percepção do pâncreas que eu, assim. E aí da tecnologia a pessoa tem essa dificuldade de visualizar e vai pegar... Só vai saber do pâncreas depois que a pessoa tiver uma pancreatite. Vai ter uma coisa mais séria, né? É isso. Cara, assim, IA, né? A gente só tá começando. Só raspamos. A gente, realmente, é só uma pincelada mesmo, porque daria pra ser um podcast só pra falar, uma temporada só pra falar de IA e, a gente ainda não ia atender tudo pra poder explicar e mostrar isso pro público, né? IA é assim, é uma coisa que você tem que estar presente no teu dia a dia. Eu acho que você tem que estar acompanhando, acho que tem muitas empresas investindo caminhões de dinheiros, fazendo testes e tudo mais. A gente, como empresa de tecnologia, tem que estar acompanhando, mas ela tem que ser atualizada ali, né? Hoje ela tem um viés ali de produtividade e eu acho que a gente tem que explorar o máximo possível, né? Por exemplo, até no nosso dia a dia, né? Corre daqui, pega o Uber, vem pra cá, né? Vim aqui fazer esse podcast show de bola aqui com vocês, tal. Preciso ler o e-mail. Recebi 15 e-mails numa thread, num e-mail tem 15 e-mails. Cara, e aí? Me dá o resumo. Cara, é mais ou menos isso. E eu já fiz isso várias vezes o teste. Aí depois eu saí lendo um por um e no final, cara, o negócio funciona. Então isso vai te ajudando. Eu duvido que ela fez certo. Deixa eu conferir aqui, né? Não, a gente fez teste, tá? A gente fez um teste lá na Activity, a gente fez um teste de acurácia de vários e-mails que a gente viu de resumo, cara, mais de 95% de acurácia ali, o que ela falava fazia sentido, né? De resumo. Mas é pra tudo, cara. A gente vai ter isso pra tecnologia pessoal, pra tecnologia empresarial, pra carro, pra... Putz, é um mundo aí que daqui a pouco alguém inventa alguma nova coisa, né? É isso. Enfim. Jorge, eu queria, pra gente finalizar aqui nosso programa, a gente tem o último bloco aqui onde a gente faz algumas perguntas rápidas. Gostaria de te convidar pra responder, pode ser? Vamos lá. Beleza. Queria saber se você tem um aplicativo de inteligência artificial que você recomenda para as pessoas que querem começar a trabalhar nesse universo, se aproximar desse universo de inteligência artificial. Tá. Hoje, assim, tem muitos aplicativos por aí. Eu acho que o mais famoso de todos, hoje a gente tem... Se vocês perceberem hoje, quando você vai no Google e digita qualquer coisa, já tá vindo um resumo ali. É a Gemini que tá trabalhando. E o Google demorou, né, para fazer isso. A OpenAI teve que chegar para ela poder se mexer. Eu acho que o próprio Google com o Gemini ali já ajuda bastante para você fazer pesquisa, né? Ter um resumo mais detalhado sem ter que ficar abrindo o link e fazer entendimento. Do outro lado, tem a OpenAI direto, né? Que você pode acessar a OpenAI e aí você pode fazer várias coisas. Você pode fazer pergunta técnica, dúvida. Você deu o exemplo do pâncreas, né? Tipo se não operar a minha, como chama? A minha vesícula. Nossa, teve esse problema? Teve não, eu tenho 3 pedrinhas que eu preciso tirar. E se eu não tirar e a pedra descer, eu tô lascado. Mas eu vou resolver esse problema. E você pode usar ela para isso, né? E é de graça a conta, tá? Dá pra você criar uma conta gratuita. É isso.
Você pode criar imagem, é o que você falou, né? Criar alguns desenhos, criar uma série de coisas. Eu acho que no dia a dia, você pega o OpenAI, pega o Gemini, tem ferramentas específicas para imagem, né? Pega o Canva, puta, cara, o Magic Quadrant do Canva é sensacional, né? Você faz várias coisas bacanas. E tem várias, se você colocar no Google lá, ferramentas especializadas com IA para cada segmento. Ele vai dar uma lista, ó, para vídeo usa essa, para texto usa essa, para isso usa essa. Vai no ChatGPT e pergunta, ele vai te dar a dica. Ele vai te dar a dica, vai te dar o link e vai te responder, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem um ponto importante, né? Que a gente também tem um papel aqui de educar. Coisas sensíveis, né? Coisas médicas. Cara, consulta um especialista. Sim. Porque a gente não sabe, teoricamente, a base de conhecimento. Vou dar um exemplo aqui, o Wikipedia. Todo mundo usa o Wikipedia como referência, mas é uma base pública. Não é uma base 100% confiável do cara que escreveu aquilo. E aí, se a IA aponta para o Wikipedia e te traz uma informação, essa informação ela não pode ser real. De novo, a IA ali vai ser o Copilot, vai te dar uma referência. Vai ser aquilo exatamente? Talvez não, mas ele vai te dar um caminho. É mais para você acelerar o aprendizado. Não significa que aquela resposta ali seja uma resposta 100%, eu não vou falar que é verdadeira, porque depende do caso, mas 100% correta, assertiva, né? Sim. Então eu acho que fica o cuidado, principalmente quem acha, pô, tô com dor de cabeça, só toma um remédio e tal, toma um chá de planta XPTO que você vai ficar bem. Então, assim, tomem cuidado, mas eu acho que ela consegue dar um norte bem legal. Não sei se eu respondi tua pergunta. Respondeu muito bem. Tem alguma rotina, algo que você faça quando você precisa esfriar a cabeça? A cabeça tá quente, se eu fizer isso já vai me ajudar. Cara, eu jogo tênis. Eu jogo tênis, né? Eu jogo tênis no mínimo 5 vezes por semana. Caramba. Aí eu sou obrigado a fazer academia, muita gente odeia academia, porque se eu não fizer academia eu não consigo jogar tênis. Sim. Mas é uma coisa que me relaxa, porque no dia a dia você tem um monte de problema para resolver, a cabeça fica inchada, às vezes você precisa raciocinar, e o tênis, cara, o tênis ele tem uma beleza. Se você não concentrar, você toma uma bolada na cara, então você tem que concentrar, tem que olhar para a bola, né? Então é uma coisa que muito tempo eu tentei achar alguma coisa para me desligar e o tênis conseguiu isso. Muito bom. Tem alguma memória de infância, assim, que você carrega com você até hoje que te ajuda, te guia de alguma forma? Cara, minha mãe, né? Minha mãe é uma história surreal. Meu pai morreu assim, eu tinha 10 anos, né? Era pequeno. Mas a minha mãe sempre foi uma guerreira, né? Minha mãe, ela... Nunca existiu não pra minha mãe, né? Isso não... Cara, minha mãe casou fugida, né? Sim. Casou com meu pai, ela fugiu porque, não é assim, tal, não é assim, eu vou casar, e acabou, sempre foi uma pessoa determinada. Eu acho que ela nunca foi irresponsável, mas ela sempre foi audaciosa, né? E isso é uma coisa que tem um pouco no meu DNA. Então, quando você chega e fala, não dá pra fazer, aí eu falei, não, cara, não é possível, né? Dá pra fazer. Talvez a gente tenha que fazer um projeto melhor, tenha que desenhar melhor, chamar um especialista, mas é difícil. Então a minha mãe é sempre minha referência. Quando eu tô em momentos difíceis, né? Tava conversando com a minha irmã ontem. Pô, teve uma época muito difícil que a gente não tinha dinheiro pra comprar mistura. Então a gente comia cuscuz com ovo, que eu adoro até hoje, né? Outro dia eu fiz aquele cuscuz nordestino, né? Com milharina. E isso dá força, né? Então, quando eu tenho um momento que tô numa situação, e eu olho lá pra trás e falo, caramba, tudo que a gente já viveu, né? Lembro da minha mãe. Minha mãe é viva até hoje, né? Minha mãe tá com 78 anos, cara, e a gente tá brigando com ela e tomando a chave do carro dela, porque ela começou a surtar em casa, não, eu quero meu carro, ninguém vai tirar minha rodinha, mas é uma pessoa determinada. Então, quando eu tô numa situação difícil, eu lembro sempre de tudo que minha mãe passou comigo, meu irmão e minha irmã, e ela é uma referência, assim, pra poder dar uma desligada e falar, não, calma, vamos, sempre tem uma saída, né? Então, eu me recordo muito do que eu passei, porque eu fui emancipado pela minha mãe. Então, eu e minha mãe, no final do dia, a gente segurava a casa. Minha irmã é médica, excelente médica, e ela fez Unicamp, e a gente não tinha dinheiro. Então, trabalhava eu e minha mãe para ajudar a sustentar minha irmã na Unicamp, né? Então,
minha referência é minha mãe quando, assim, cara, não tem impossível, né? Tipo, morreu, tudo bem. Agora o resto a gente tenta dar um jeito, né? Sensacional, sensacional. Pra fechar, tem alguma série que você recomenda pro pessoal poder maratonar? Algo que você goste? Cara, tinha uma série muito antiga. Eu nem sei se a gente consegue achar hoje. Era uma série de um pessoal de tecnologia chamado, acho que era The Crown, alguma coisa assim. IT Crowd, que era da BBC. IT Crown. Essa série é insana. É isso, cara. Eu tava tentando achar ela outro dia. Tem várias outras séries que todo mundo fala, pô, é legal. Mas essa série de IT, cara, era muito legal. Porque passa exatamente o que o cara de tecnologia ele sofre no dia a dia, né? Eu vou pesquisar. O Tato já tá pesquisando. Ele já tá pesquisando aqui. Ó, IT Crown. Tá... putz, aqui nos Estados Unidos dá pra você assistir na Prime. Pra galera do VPN, Deixa eu ver, na Netflix, na gringa também tem. Deixa eu ver no Just Watch. Eu vou ter a resposta. Até o final do podcast ele vai falar. Faz mais uma pergunta, Mauri. Você falou que gosta de jogar tênis, mas tem algum esporte que você gosta de acompanhar no dia a dia ou você também assiste tênis? Cara, eu assisto tênis. Meu filho é viciado em futebol, adora futebol, joga tênis também, mas pra mim o tênis e basquete eu gosto bastante, né? NBA eu gosto de assistir. Eu brinco que minha mulher fala, pô, vocês têm que dormir e tal, senta pra assistir uma partida de tênis ou basquete que você dorme em 5 minutos. Né? mas eu gosto bastante. Eu acho que o esporte, né, quando você consegue ali de fato fazer alguma coisa, consegue te relaxar, né? Porque o dia a dia da gente é tão corrido, né? O mundo é tão maluco hoje. Sim. Você tem que ter alguma válvula. Ó, já achou já pela cara dele aí. Na verdade, tenho uma péssima notícia. IT Crowd você não consegue assistir no Brasil. Não tem disponível em nenhum serviço de streaming. Você vai ter que usar um VPN pra consumir. Ou a gente pode pedir pra Tivit resolver esse problema pra gente. Eles desenvolvem uma plataforma de streaming e compram os direitos e distribuem. Desde que seja seguro, legal e permitido. Justíssimo. Jorge, prazerzaço Muito bater esse papo com cara. você. Conversa gostosa demais, viu? Prazer é meu. Prazer em conhecê-los. O papo foi super bacana aí. Show de Valeu, bola, cara. valeuzão aí. Até a próxima. Valeu. Rede Geek.